A paz do Senhor, igreja. Bom dia a todos. Um domingo abençoado na presença do Senhor. Mais um domingo que nós vamos estar iniciando a Escola Bíblica Dominical e trazendo para os irmãos a lição da vida de Jó, né? A fragilidade humana e a soberania divina. Hoje vamos estar fazendo a lição número 4, o drama de Jó. Reúna-se com a sua família, reserve esse tempo e vamos juntos fazer o estudo da lição. Amém? Texto áureo. Antes de começar, eu preciso pedir para os irmãos fazerem uma correção. Porque na revista, para quem está com a revista, na revista ele marcou a referência em Jó capítulo 2, versículo 21. Mas a referência certa é Jó capítulo 1, versículo 21. O versículo está certo, o capítulo que não. Amém? No texto áureo diz assim: E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para ele. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Verdade prática. A despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiéis ao Senhor. E dentro da leitura bíblica do texto de hoje, nós vamos entender esse contexto do texto áureo, tá? A leitura bíblica hoje está no Jó capítulo 1 e a outra parte em Jó, no capítulo 2. E vou pedir para os irmãos já buscarem a Bíblia dos irmãos, porque aqui ele traz Jó do capítulo 2, a partir do versículo 6. Mas eu vou trazer para os irmãos o contexto do capítulo 2, para ficar entendido o que estava acontecendo para a gente chegar nesse momento. Amém? Jó capítulo 1, versículo 13. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Eu já entendo que era um dia de alegria. Era um dia de alegria em que os filhos e as filhas estavam reunidos. Que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus. E o tomaram, e os moços feriram a fio de espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e eu só escapei. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram. E aos moços feriram fio de espada, e só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio do além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a cabeça, e se lançou em terra e adorou. É uma adoração, é um ato de fé, é uma confissão de fé. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu o tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ou seja, ele manteve-se reto e fiel. Jó capítulo 2, o texto começa no número 6. E disse o Senhor a Satanás: diz que ele está na tua mão, poupa porém a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Ele repetiu, no texto está repetido na revista, o versículo 8 2 vezes, tá? E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio das cinzas. Mas qual é este contexto do capítulo 2? É um outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. E mais uma vez o Senhor diz a Satanás: de onde vens? Viste meu servo Jó? Mais uma vez o Senhor vai dar bom testemunho de Jó, mesmo depois de tudo material, e os seus filhos
terem sido consumidos. Mais uma vez, Deus dá testemunho de Jó. E ele vai dizer: homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade. Ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele a consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Sabe o que Satanás está dizendo aqui? É que eu e você seríamos capazes de dar tudo, esquecermos de Deus e darmos tudo pela nossa vida. Primeiro ele diz que Jó só adora a Deus porque Jó tem tudo, como se fosse uma barganha. E agora ele vai dizer que mesmo que ele tenha perdido tudo, se ele tocasse na sua saúde, pela sua saúde, ele faria coisas muito além. Ele faria outras alianças, adoração a outros deuses. Ele faria qualquer coisa pela sua saúde. Estende, porém. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem te tem, dará pela sua vida. Nós precisamos envergonhar Satanás. Se ele acha que nós mantemos com o Senhor uma relação de barganha, de troca, provar através das nossas atitudes diante das circunstâncias mais difíceis que nós não levamos com o nosso Deus em relação de barganha, não. Nós somos fiéis, independente das circunstâncias. E o Senhor consente. E ele vai falar a verdade no versículo 5, ele mesmo que diz: estende, porém, a tua mão e toca nos ossos. Põe doença, né? Na carne, verás que não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, que é onde começa o versículo 6, né? Eis que ele está na tua mão. Poupa, porém, a sua vida. Nós precisamos ter uma reflexão sobre a vida de Jó. Porque nada do que Jó sofreu nós vamos ver que foi fácil. Mas em todo momento, em todas as circunstâncias, o Senhor confiou nele. Assim como o Senhor confia em mim, confia em você. Que mesmo diante das situações, nós não negaremos ao Deus que nós servimos. Muitos homens de fé morreram por não negar a sua fé. Nós hoje não vivemos um contexto mais livre, porém temos atitudes que não estão de acordo com pessoas que professam a fé. Pessoas que não abandonam a Cristo, que não abandonam a esse Deus que confia em mim e em você. Amém? O comentarista da revista, na introdução, ele vai fazer um comentário assim: de uma vida abastada, piedosa e fraternalmente estruturada, porque Jó era um homem de vida estruturada, tanto economicamente como fraternalmente. Ele era um bom pai, ele era um bom patrão, ele era um bom homem. Jó mergulhou em um mar de calamidade. De repente tudo se desmoronou, os rebanhos foram roubados e dizimados, os empregados foram assassinados e outros mortos em um desastre aparentemente natural. Os filhos, seu bem mais precioso, morreram. Cenas difíceis de esquecer. Refletir sobre como Jó reagiu a tudo isso é o objetivo da lição. O objetivo é nós refletirmos em como nós temos reagido, em como nós devemos e podemos reagir. Deus é um Deus de mudança, Deus é um Deus de transformação. Ele é o Deus que ele pode mudar o meu e o seu caráter, a sua forma de agir e reagir, a nossa forma de reagir a certas situações e circunstâncias. Só ele pode. A mudança vem dele a partir do momento que eu deixo o Espírito Santo trabalhar na minha vida. No primeiro tópico da lição, nesses 3 tópicos ele vai abordar. No primeiro, a tragédia de natureza econômica, a tragédia de natureza familiar e a tragédia de natureza física e psicológica. Amém? O sucesso na esfera comercial. Jó, ele era um homem de sucesso na esfera comercial, na esfera do campo, tá? Porque ele não agia só em um comércio, ele não tinha só um meio de ter um negócio, tanto que
a gente vê na leitura em que ele fala dos bois e das jumentas que estavam no campo lavrando. Então, o Jó era um homem que lidava com a agricultura, ele era um grande fornecedor, ele era um grande produtor. E não só ele produzia, como ele transportava, ele levava essa carga a outras pessoas, ele levava aonde ele tivesse que levar, outras cidades, outros povos, outros vizinhos, aquela produção dele, tá? Ele não só tinha isso, como ele também tinha as ovelhas, onde ele produzia tecido, no ramo têxtil, ou seja, ele também era um grande produtor de tecido através da lã das ovelhas. Também fornecia os laticínios através do leite das ovelhas, mais ainda a proteína da própria ovelha. Então, ele também tinha os camelos, que é também para o transporte. Então, assim, quando Satanás ele foi contra Jó, ele não foi só numa área. Ele não foi tirando dia após dia. Eu vou tocar nas ovelhas, eu vou tocar nos bois, eu vou tocar nas jumentas, eu vou tocar nos camelos. Não. Com Jó, ele tocou em tudo de uma única vez. Ele tirou de Jó toda a possibilidade de sustento que Jó poderia ter. Ele tirou até a vida dos funcionários de Jó, para que Jó não recomeçasse. Porque se fosse possível recomeçar, não seria fácil. Ele teria que trazer mão de obra novamente. Ele teria que recomeçar tudo novamente. E isso é muito doloroso. Quantas pessoas nós conhecemos que tinham uma grande posição, tinha condições, tinha dinheiro, tinha bens, tinha um monte de coisa, e de repente as circunstâncias mudaram. Quantas pessoas não resistem a isso? Mas aqui, quando Jó professa que Deus me deu, Deus tomou, ele já mostra que ele entendia que nada daquilo era dele. Nada daquilo, nada disso que era material, era dele. Tudo era permissão do Senhor. Tudo isso só era possível porque o Senhor era com ele. Então, Jó, ele entrega aquilo como se aquilo não fosse trazer sofrimento a ele. Mas, aqui a gente vai ver que ele era um grande produtor. E qual é a situação de uma pessoa que é chefe de família, dono da sua casa, mãe, mulher, homem, que tem que sustentar a sua casa, trazer a provisão, que tem o seu negócio e de repente vê desemprego, o seu negócio fecha, e é preciso recomeçar. Como? No primeiro momento, as pessoas podem se chocar, mas não murmurar e não questionar a Deus, porque Deus tem o controle de tudo e Ele tem um plano e um propósito para tudo. A palavra do Senhor diz que o dia bom, o dia mau, ele vem para o justo e para o ímpio. Vem para os dois, vem igual e para os dois. A diferença é que eu e você vamos buscar a solução em Cristo. Nós vamos buscar conversar e ter intimidade com o Senhor para que o Senhor seja conosco, para que o Senhor nos conduza. Então, assim, no tópico número 4, ele vai fazer um comentário muito importante. Da mesma forma que ele atingiu os negócios de Jó na esfera comercial, Satanás atingiu também na esfera do campo, na parte da agricultura e na parte das vendas de tecido, dos laticínios, das proteínas que ele produzia, que era possível produzir através desses animais. Destruiu a sua fonte de produção de proteínas e laticínios. O diabo atingiu em cheio toda a fonte da sua riqueza. Quando nós alcançamos um patamar de estarmos bem, significa que nós trabalhamos para isso. A história de Jó não vai dizer que ele recebeu de herança, o quanto ele trabalhou, o quanto ele fez, como ele cuidou de cada animal, Não, a história de Jó só vai dizer que ele era um homem muito conhecido no Oriente por causa da sua riqueza. Mas a riqueza que o servo de Deus tem, ela não é algo que nasce da noite para o dia.
Nós lutamos, nós trabalhamos, nós conquistamos e por isso muitas vezes colocamos o nosso coração naquilo. E quando o dia mal vem, antes de buscar o Senhor, nós questionamos com Deus, por que o Senhor permitiu? Quando na verdade o Senhor, Ele quer ver. Sabe Abraão, quando entrega seu filho Isaque, ele não reclamou em um instante, e aquilo era o seu bem mais precioso. Era o filho da promessa, ele confiou em Deus até o ponto de amarrar, até o ponto de molar, até o ponto de levantar o facão. E ouvir Deus chamando Abraão, Abraão. Até esse ponto. E é desta forma que Deus quer ter comigo e contigo. Amém? E ele vai dizer assim, aqui é necessário fazer uma ponderação. Evidentemente que nem sempre o empreendimento de alguém que quebra por investidura de uma ação maligna, direta, muitas vezes é apenas um mau gerenciamento ou até mesmo consequência de uma crise de mercado. Todavia, no caso de Jó, foi uma ação maligna e em muitos casos hoje também o é. Nós estamos aí vindo da parte desse período de Covid-19 em que muitos comerciantes não voltaram. Muitos comerciantes estão atravessando momentos complicados com no seu trabalho, no seu comércio, nas suas lojas. Por quê? Porque foi um momento de crise. Mas é a forma com que nós atravessamos a crise. Muitas pessoas não puderam abrir. Outras pessoas se reinventaram durante essa crise. Tiveram até mais campo. Por quê? Porque estavam suscetíveis e sendo guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Porque Deus permitiu. Amém. O que acontece é que, como cristãos, nós precisamos ter a visão do Espírito e precisamos ter a visão humana. Como ser humano, dentro da esfera que nós vivemos, nós temos obrigações sociais em que nós temos que nos preparar para isso. Nós não podemos esquecer e deixar brechas em nenhuma área da nossa vida, nem na parte espiritual, nem na parte material. Eu não posso abrir o meu comércio e não me preparar para o dia mal. Eu não posso viver uma vida com Cristo e não fazer reserva. Lembra das virgens? Todas eram crentes. Umas tinham reserva e outras não. Quando você tem o seu negócio, alguns têm reservas e outros não. Mas, irmã, não dá. É muito apertado, eu não tenho condições. Mas o Senhor é um Deus de ordem, de essência. Se todo o nosso trabalho nós apresentarmos ao Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo e te dirigir. Se você chamar o Senhor para ser seu sócio, para ser seu sócio contigo, eu tenho certeza que você não vai andar a mão parado. O que nós fazemos muitas vezes é conduzir a coisa com a força do nosso braço, com a força da nossa mão. Mas nós precisamos entender que nós temos um Pai, nós temos um Deus, que Ele gosta de ser presente nas nossas vidas. Nós precisamos também entender que todo o negócio, ele tem uma estrutura. Ele tem uma estrutura para funcionar. Se você precisa comprar mercadoria, você precisa de valores. Se os valores vêm e você torna todo o valor em outras coisas, como é que você arca com o prejuízo, com a compra de nova mercadoria? Tudo tem que ter uma organização. Aí você põe um negócio, faz mau uso, não faz o investimento, não busca conhecimento de como você vai fazer o seu negócio crescer, o negócio não dá certo, aí você põe a culpa no Satanás? Põe a culpa em Deus? Todo negócio para crescer, ele é que nem uma planta, ele precisa ser regado, ele precisa ser cuidado, você precisa ter direcionamento. Então, aconselhe-se com quem pode te ajudar, com quem pode te direcionar, quem pode te dar uma boa ideia, para que as coisas fluam, porque nem tudo é espiritual, mas também, se você pôs a sua vida, tudo isso em ordem, comece a cercar o campo espiritual, porque o mal, ele existe, o inimigo está ao nosso derredor, bramando, com força, para nos destruir, e ele aqui mostra, através da história de Jó, que ele, quando tem que agir, ele não age numa coisinha só, numa outra coisinha só, ele age com tudo. Ele vai tragando tudo. Então nós devemos parar de brincar de ser crente e levar Deus a sério.
levar Satanás a sério. Porque o inferno, ele trabalha com organização. Nós precisamos nos organizar. Nós precisamos montar barreira, nós precisamos ter mais intimidade com Deus, para que Deus fale conosco e nos dê as estratégias para viver nessa vida. Para conduzir a nossa casa, para conduzir nossa família, para conduzir nossos negócios, para que as coisas fluam. No segundo tópico, ele vai falar da tragédia no âmbito da família. A tragédia que se abateu sobre Jó foi de fato catastrófica. Quando no início do texto ele diz que era um dia em que os filhos e as filhas de Jó estavam reunidos, comendo e bebendo vinho, você já entende que era um dia tranquilo. Ele não vinha de uma adversidade. Ele não tinha sinais de que as coisas iam mal. Ele vinha num dia bom. Ele vinha num momento tranquilo. Ele vinha num momento bem sereno. Até que as notícias começam a chegar. Então nós não devemos deixar de vigiar, porque mesmo diante da calmaria, fortes situações podem se levantar sobre a nossa vida. Então ele diz assim: o texto sagrado diz que estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo, vinha à casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio sobre ele e destruiu tudo. Quantos ventos nós temos visto, temos passado e sabemos que vem. E conhecemos pessoas que passam. Nós passamos. O vento vem. A tragédia vem. As situações vêm. As lutas vêm. O que nós não fazemos é fugir delas. Nós passamos por ela. Nós não nos travamos nela. Foi uma grande tragédia, né? Perder um filho é calamitoso. Perder todos de uma única vez é devastador. Quando essa morte dos filhos de Jó não era uma morte espiritual, era uma morte física. Nunca mais ele ia ver os filhos dele. Muitas vezes, nós como pai, como mãe, perdemos nossos filhos espiritualmente. Vício, droga, más companhias, prostituição. Mas devemos perseverar em fé, porque nós aprendemos que o vento vem, a luta vem, mas ainda assim nós devemos permanecer fiel. No tópico 2, ele vai falar da esposa de Jó, quando ela diz: amaldiçoa o seu Deus e morre. Está no capítulo 2, versículo 9. E aí ele vai fazer um comentário sobre o que ela quis dizer. E que existem algumas linhas em que tentam justificar como se não fosse para ela realmente amaldiçoar. Fosse para ele se entregar para Deus e Deus levar. Só que como no momento seguinte ele repreende ela e diz: como falas uma louca mulher, nós recebemos o bem do Senhor, não vamos receber o mal. Nesse contexto nós entendemos em que ela realmente está falando para ele, para amaldiçoar o Deus, para falar mal de Deus. Nesse contexto eu me lembro muito, o Senhor me traz à memória o momento da serpente no Éden. Porque essa mulher, nesse contexto, ela vai dizer: tu ainda conservas a tua fé? É uma pergunta. E o que a serpente faz com Eva naquele momento foi uma pergunta que gerou nela a dúvida e gerou nela o desejo de ser igual a Deus. Mas aqui nós vemos uma outra situação. A pergunta foi levantada: você ainda mantém a sua fé? Ainda retenhas a tua fé, Jó? E ele a repreende. São dois tipos de pessoa, são dois tipos de contextos, mas são momentos em que nós devemos ter firmeza de que estamos em Cristo. Recebemos o bem de Deus, não vamos receber o mal. Tu falas como uma louca. E se manteve reto, e se manteve íntegro. Sabe o que esse momento me traz? Ele me traz também a memória de que quando nós estamos fragilizados, nós estamos suscetíveis a ouvir maus conselhos.
a ouvir maus aconselhamentos. Pessoas que vão olhar a nossa circunstância, vão olhar a nossa situação e vão perguntar onde está o teu Deus no meio da tua prova. Onde está o teu Deus no meio da tua luta? Seja firme. Não perca a intimidade com Deus, seja lá o que você estiver passando. Porque quando o mau conselho vier, a voz que tem que ecoar dentro de você é a voz do cristão que diz: eu confio em Deus. Eu confio em Deus e isso vai passar. Mantenha-se firme, desabafe com o Senhor, converse com o Senhor, apresente para Ele as suas dores, as tuas necessidades. O Senhor gosta de nos ouvir, mas não blasfeme de Deus. Não julgue Deus. Deus está além de nós. Nós somos muito pequenos perto de toda a grandeza de Deus. Ele tem verdadeiramente o controle de tudo na palma das mãos. No tópico 3, ele vai dizer: um vento forte soprou sobre a família de Jó. E exatamente sobre esse vento que muitas vezes degrada uma família. O divórcio, as drogas, os filhos saem do lar, entram por outros caminhos. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. É o que Jesus nos deixa. Nós temos bons exemplos. Nós temos pessoas e modelos a seguir. A tragédia de natureza física e psicológica. Chegamos no último tópico da lição, tá? Em 3 subtópicos. O diabo toca na saúde de Jó, a saúde física de Jó, a saúde mental de Jó. Depois que o diabo viu que o seu plano fracassou, pois o patriarca não sucumbiu à tentação, não é uma barganha, não é uma relação de Deus me dá, então eu sirvo a Deus. Mesmo diante da dizimação de seus bens familiares, o adversário agora tem a permissão divina para tocar na saúde de Jó. Essa nova prova é um drama muito distinto da literatura antiga e ela dará tônica ao restante do livro. A saúde física. O texto sagrado diz que o diabo feriu Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Tratava-se de uma doença extremamente maligna, capaz de provocar um grande sofrimento em Jó, a ponto de sentar-se nas cinzas e pegar um caco de barro para com ele raspar as feridas. Essa era uma prática que o homem antigo adotava quando se via acometido de uma grande desgraça. Ele ia para o Monte de Cinzas, um local considerado imundo, onde os inválidos, os dementes, costumavam ficar. Ali ele esperava a morte entre cães, insetos e aves de rapina. Trágico. Nesse contexto, eu vou também alertar os irmãos sobre a fúria do inimigo. Porque quando ele recebeu permissão para tocar em Jó, ele não veio de levezinho e deu uma dor de cabeça. Quebrou um pé, quebrou uma perna, botou numa cama. Ele entrou com uma chaga maligna. O lugar onde Jó foi parar, entre as cinzas, mostra que o que Jó tinha não tinha jeito. Jó estava ferido para a morte. Ele estava entre as cinzas, desesperançoso, num lugar de desesperança, onde não haveria jeito nem solução para aquela dor, aquela chaga que ele tinha. Não devemos brincar. Nós não devemos deixar de acreditar que o inimigo, quando ele age sobre a minha vida e a sua vida, ele não vem de brincadeira. Nós precisamos estar consagrados ao Senhor, consagrando a nossa vida, mantendo a nossa intimidade, porque Jó foi ferido de uma chaga maligna, do alto da cabeça à planta dos pés. O inimigo, ele não vai medir aonde te tocar. Ele não vai medir
que chaga ele vai lançar sobre a sua vida, que tipo de dor ele vai te infligir. Quando ele for se testar você, ele vai usar das coisas mais difíceis para que você entre nesse momento de desesperança. Porque quando as pessoas deixam de acreditar, aí começam a surgir as doenças da mente, que é o próximo tópico. São as doenças mentais, são as depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, que nós vivemos hoje. Hoje tem nome aquilo que nós vivemos. Mas nessa época, nesse contexto, não tinha nome. Tanto que vai dizer que é só uma chaga maligna. Ao contrário de outras passagens em que outras pessoas com problemas de estômago, tipo Timóteo tinha, né? Ele vai falar de um outro homem, de Lázaro, que tinha uma chaga, um outro Lázaro, né? Passagem de Jesus também, que ele era coberto de chagas, né? De Ezequiel, que enfrentou um tumor maligno, que pouco a pouco foi consumindo as forças e o que restava das feições dele. Várias formas de doenças são infligidas às pessoas, né? Naquele tempo não tinha nome, hoje tem. E nós sabemos que no lugar de desesperança, a mente da gente se torna frágil. Frágil. Não há dúvida que além do sofrimento físico, Jó também experimentou o sofrimento psicológico. Ele sofreu um grande choque. Ele sofreu uma grande dor, uma grande perca. Se não fosse suficiente estar na verdadeira miséria, ele agora também tinha perdido todos os seus filhos e estava doente. Seriamente doente. Então, embora não haja nada no texto que nos permita dizer que ele entrou em depressão, não há como negar que Jó passou por uma grande tensão psicológica. Quem suportaria? Quem estaria pronto para suportar uma tensão desse nível? Quem de nós estaria pronto? Muitas vezes nós conhecemos pessoas que vivem luto. O período do luto são 2 anos e tem gente que arrasta isso muito mais. Nós conhecemos pessoas que não sobrevivem ao luto, de perder um cônjuge, de perder um filho. Passam uma vida não vivendo, mas sobrevivendo, né? Há vários textos no corpo do livro que permitem fazer essa dedução, mas já no início da sua fala é possível perceber esse fato. E aí aqui ele vai trazer Jó, no capítulo 3, do 1 ao 14, que é quando Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele entra num estado de desesperança tão grande que ele começa a dizer que como se ele não tivesse nascido, nada disso estaria acontecendo. Por que o nascimento dele? Ele não chega a questionar a Deus, nem reclamar com Deus, mas ele começa a amaldiçoar o dia que ele nasceu. E serve de alerta para cada um de nós, cristãos, que vivemos nos dias de hoje e convivemos com várias pessoas que sofrem os transtornos de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, doenças psicológicas, doenças na mente, e elas têm uma fala característica. E nós, como cristãos, como postura de Jesus Cristo, precisamos ter uma palavra aconselhadora, uma palavra que incentive essas pessoas a buscar uma saída, a buscar Jesus, mas buscar a medicina. Porque a desesperança, a tristeza constante vai levando muitas vezes as pessoas a desistirem das suas vidas, a chegarem a desistir. Não é o que Jó faz, porque Jó se senta como quem diz assim: não tenho mais o que fazer, vou coçar isso aqui porque isso está me sufocando, e esperar em Deus. E ele começa ali a não reagir àquele sofrimento. E nós precisamos ter reação diante das coisas, diante das lutas que vêm sobre as nossas vidas. Nós precisamos ter reação, porque em toda a Bíblia, em todas as passagens, quando Jesus entra no cenário, ele vai mostrar pra gente que é sempre em ação. Não é parado esperando cair do céu, é em ação. Nada acontece nas nossas vidas se nós ficarmos em uma posição de descanso, acomodados e confortáveis, mesmo que seja na zona de sofrimento.
O nosso sofrimento não é alegria para Deus. O nosso sofrimento tem que ser nos moldar a estarmos mais próximos de Jesus Cristo. Na conclusão dessa lição, nós vimos o drama de Jó, que foi aprovado de uma forma dura no seu trabalho, na sua família e na sua saúde. Somente um homem com uma fé inabalável mantém a sua lucidez diante de tantas catástrofes. Somente o Senhor pode manter o fiel de pé. Somente. O diabo chegou ao ponto máximo de pressão contra Jó, mas não conseguiu executar o seu intento. O patriarca permaneceu de pé diante da provação. Nós vamos permanecer de pé diante da provação a partir do momento que buscarmos cada vez mais a face do Senhor. Amém? Na lição de hoje nós vimos como foi cruel perder os seus negócios, se encontrar em estado de verdadeira miséria econômica, financeira, de ter tudo ceifado, de perder os seus filhos, de ser tentado pela sua esposa a blasfemar de Deus. Mas como ele se manteve firme, ainda que estivesse enfermo no seu corpo físico, ainda que estivesse enfermo no seu campo mental, ainda que ele estivesse enfermo nesses campos, espiritualmente, Jó estava preso a Deus, estava ligado ao Senhor. Que nós venhamos usar esse exemplo para estarmos cada vez mais buscando intimidade com Deus. Amém? Hoje o culto às 7 horas da noite será um culto abençoado. Amém? Nós nos encontramos no culto. Em nome de Jesus. Fiquem em paz, irmãos. Amém.